Bom, povo, quero dar as boas-vindas para você. Eu sou Kelly, eu estou aqui na liderança do Vitrine do Concurseiro. Iniciamos hoje um super módulo sobre agronegócio, pensar no agro para a contabilidade, para contadores. Essas aulas serão divididas em 4 grandes grupos, 4 grandes aulas, começando hoje por aspectos mais introdutórios, explicar conceitos gerais, aspectos históricos, entender como é que se formam as cadeias e pensar, né, nessa construção em amplo, né? Aula eu pretendo fazer aqui aulas rápidas, sem muitas demoras, com exemplos. E no final, claro, também deixar algumas dicas para vocês especiais, principalmente para quem está cursando ainda contabilidade. Vou deixar algumas dicas, né, de exercícios também que vai ser muito bacana. Então, já aproveito e convido você a se inscrever no canal aqui, Vitrine do Concurseiro. Nosso conteúdo aqui é gratuito para você, então já se inscreva, faça parte. É uma forma de você apoiar o nosso conteúdo. Você também pode nos seguir lá no Instagram, Vitrine do Concurseiro. Gostou do nosso conteúdo? Quer deixar sugestões? Escreva para nós também, vitrineconcurseiro@gmail.com. Bom, vamos lá. Vou passar aqui para o nosso material, sem muitas demoras. Vamos falar aí agronegócio, especificamente aqui nos aspectos mais históricos. Vamos pensar aqui, deixa eu vir com vocês. A gente vai pegar aqui uma parte mais, vou colocar eu aqui nesse cantinho. Aí. Aspectos históricos. Vamos pensar aqui no primeiro momento onde a gente tem um êxodo rural. A gente tem a dificuldade nesse primeiro momento aqui no êxodo rural de mão de obra. Então, a gente tem aí necessidade de sementes, temos necessidade de fertilizantes, temos necessidade de máquinas e principalmente de equipamentos. O agronegócio aqui, ele entra como um campo do conhecimento já, nesse primeiro momento, colocando aí cursos superiores também, né? A gente vê aí o campo da economia, olhando para o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, né, de um país, e pensando aí também nesses desafios. Quais são os desafios que a gente pode encontrar aqui? A dependência que temos ainda no Brasil de insumos que vêm fora, importados. E a gente também tem a concentração aí de terras ainda predominante nesse primeiro momento e pensar aí, por fim, a sustentabilidade. Já que a gente fala de um mundo globalizado, não tem como não pensar a sustentabilidade também nesse primeiro momento. A gente vai falar aqui de cadeias produtivas, então pensando em etapas de geração de serviços. Então a gente vai ter uma distribuição de fluxos aí materiais, de capital e principalmente de informação. Nós vamos ter agentes aí que serão interligados, que vão ter um objetivo aí de necessidade de olhar para o mercado, o que ele precisa, o que o consumidor final está precisando nesse momento, né? Então, está totalmente ligado com aspectos da economia também, né? A gente tem aí pesquisas para poder atender as demandas, né? As necessidades desse consumidor para esse mercado que está cada vez mais competitivo. E aí a gente pode pensar em conexões. Essas conexões aqui, a gente vai pensar primeiro na geração de oferta de insumos, que é o nosso grande momento, né? Nossa grande dificuldade do momento também. A gente vai pensar em serviços e vamos pensar também na produção aí da agropecuária, agroindustrialização e, por fim, aí a comercialização. A gente pode ver o agronegócio por meio do sistema. Esse sistema aí que tem um processo produtivo distribuído em processamento, em distribuição e em consumo desses produtos, né, agrícolas e pecuários que tanto nos interessa. Aí a gente tem, depois desse processo produtivo, a gente vai pensar em etapas de produção aí de insumos, a gente tem sementes, fertilizantes, máquinas. Aí, no segundo momento, nós temos uma produção agrícola, que a gente vai separar ela em temporária, ou seja, soja, milho, ou permanente, plantas e frutíferas, né? A gente vai aprofundar um pouco mais ao longo de todo esse caminho o que é essa cultura temporária, o que é essa cultura permanente aqui que eu estou falando para você. Então, a gente tem plantas, aí dando exemplo da permanente e frutíferas, né?
Aí, para depois, a gente tem um terceiro momento, uma terceira etapa, onde a gente tem após a colheita. Os processados ali, a gente vai ter o suco de laranja, por exemplo, óleo de soja e, por fim, a distribuição, os distribuídos, onde a gente vai ter atacadistas e varejistas trabalhando em paralelo. Então, são 3 grandes etapas aqui. Então, produção de insumos, produção agrícola e a pós-colheita. Nós também podemos pensar na produção agrícola aqui à parte, como uma cadeia que vai pensar em fornecedores, produtores, processadores, indústrias, distribuidores, governo e instituições financeiras fazendo parte de todo. E pensar no Brasil, né? Vamos pensar no Brasil como um produtor, mas também um exportador de commodities, né? Esses produtos básicos, soja, milho, carne. A gente fala carne, a gente tem uma divisão de bovina, suína, né? Esses produtos que eu estou mencionando são produtos básicos, né, para a gente poder entender, e vai determinar os preços com base no mercado internacional. Não é da nossa cabeça, ele tem uma base vinda aí de fora para a gente pensar. A gente pode pensar também nessa continuidade, né, desse agronegócio que está se formando, que a gente está pensando, em momentos produtivos. O que são esses momentos produtivos? Você separar ele antes da porteira, esse antes é da porteira, que tem elementos anteriores, assim, a gente vai chamar de principais máquinas aqui nesse caso, nesse primeiro momento, né, antes. A gente vai ter tratores, aí nós vamos ter pneus potentes, pensando em combate aí do desmatamento, para não poder prejudicar, né, o nosso meio ambiente. Lembra que a sustentabilidade faz parte da nossa preocupação quando a gente pensa em agronegócio. Nós temos pneus aí com lâmina para uma área pequena, uma área menor para a gente poder trabalhar. E esteira com correntão, aquela área maior, para áreas grandes. Aí nós temos os tratores, como eu mencionei, máquinas. A gente vai ter também colhedoras preparadas para esse nosso processo e motores fixos também preparados aí para esses elementos que a gente vai considerar aqui antes da porteira, que a gente chama de elementos anteriores. Dentro da porteira, o que a gente vai ver? A produção, que é propriamente dita, ou seja, a gente vai ver todo o processo. Então, o preparo do solo, os cuidados com as plantas, a colheita, o transporte, a armazenagem e até mesmo a gestão que acontece dentro das fazendas. Tudo isso é pensado nesse primeiro momento aí de dentro da porteira. Para, no fim, terceira parte, né, o depois da porteira, a gente já pensar nas fases de agroindustrialização e a distribuição, que aí eu vou separar novamente naqueles canais que a gente já até viu, produtores rurais, intermediadores, atacadistas, supermercados e, por fim, consumidores. E aí a gente vê também, nesse momento de depois da porteira, os tipos, né? Os tipos que vão ser gerados, né? O in natura e até mesmo aqueles que sofrem o processamento. Tudo isso, meu povo, pensando aí o que a sociedade está precisando, demanda. Lembra que eu mencionei a economia, o que ela está precisando nesse primeiro momento. E aí a gente tem aqui a nossa produção agropecuária. O que é isso? A gente vai pensar em práticas para cultivar a terra. Então, a gente vai pensar o quê? Necessidades humanas. Não é do achismo, não é porque eu quero, não. A gente vai com base no que o ser humano está precisando. Então, a gente vai pensar nas transformações de produtos, desde vegetais até animais. A gente vai preparar a terra, a gente vai cuidar das plantas e a gente vai colher. Então, a gente tem aí principalmente a pecuária aí, com a questão do gado. A gente já está falando aqui da produção pecuária, agropecuária. A gente vai criar, cuidar e manejar o cuidado, né? Para poder ver o que vai ser para abate, o que vai ser consumo, o que a gente vai usar para uso doméstico, para atividades agrícolas, para reprodução, para a produção do leite. Tem todas essas possíveis distribuições aí quando eu penso em pecuária, gado. Agora, quando eu falo de empresa, que também faz parte dessa produção agrícola, eu vou pensar aqui no planejamento,
no controle e principalmente em estratégias que vão fazer com que eu viva há muito tempo, né? Que a minha empresa viva, né? Pensando em agronegócio, eu tenho que pensar a longo prazo, que minha empresa não vai ser para abrir hoje e fechar amanhã, não. Eu vou pensar nos objetivos que vão ser eficazes e que vão ser principalmente lucrativos, para que eu possa continuar com o meu negócio, que eu possa sobreviver a longo prazo. Tudo bem? E aqui para a gente partir para um momento mais reflexivo, né, para pensar nas entidades que estão envolvidas no agronegócio, né, que elas vão desempenhar no primeiro momento aí que função de promoção, de desenvolvimento, de regulação, de pesquisa, de assistência técnica e de representação. A gente tem que pensar isso num todo para poder entender o que é esse agronegócio hoje. Eles ajudam. E a gente vê aí os objetivos que eles vão querer, né? Um desenvolvimento sustentável, sustentabilidade está no foco, né? A gente tem também o objetivo de ter eficiência e também, principalmente, competitividade no mundo globalizado. Como a gente está falando, a gente está de olho no todo. E pensar aí nos tipos. Que tipos de entidades são essas que eu estou falando, né? A gente vai pensar no primeiro momento aí de serviço público, que vão apoiar a comercialização, para depois a gente pensar em cooperativas que vão ajudar interesses dos membros, né, que precisam de ajuda. A gente vai falar também da vigilância sanitária, que vai ter Ministério da Saúde, Agricultura e Pecuária. Esses 3 ministérios vão estar envolvidos aqui. Vamos pensar em secretarias da Saúde e da Agricultura. Vamos pensar na Anvisa aqui sendo apoiadora nossa também nesse momento, junto com a Secretaria de Finanças aí. Então, essa vigilância sanitária aqui nesse momento, ela vai garantir que os produtos que saem, né, que são produzidos, elas saem e têm um padrão de qualidade, que vai proteger a saúde do todo, de todos, né? Principalmente quando a gente pensa, né, que a gente está produzindo para exportar, a gente muito pensa, né, que, qual que são, né, os padrões, o que deve fazer com que um país compre de um outro país? Isso também. Por mais que você, às vezes, não se preocupe tanto, aquele produto que você vê na prateleira do mercado passou por esses critérios, né? Houve um padrão, alguém escolheu ter aquilo para você poder comprar, mas que você que compre no final, né? Teve uma pré-seleção antes, né? E isso passa principalmente por padrões de qualidades que vão prezar aí na sua saúde a longo prazo, principalmente. Então, nós vamos ter também, pensando nessas entidades ainda, associações de produtores, vamos ter cooperativas, vamos ter instituições de pesquisa e vamos ter também ONGs envolvidas nesse processo aí que a gente está olhando como um todo. Tranquilo por aqui? Já deixa aquela chuva de likes, meu povo, para que a gente possa continuar fortalecendo aqui a nossa caminhada. Bom, vamos pensar aqui em segregação, nesse primeiro momento aqui, pós-entendimento, o que se compõe, o que está em torno do agronegócio, que a gente vai começar a destrinchar. Então, a gente vai ver a segregação de uma atividade que a gente chama de atividade rural. Então, a gente vai separar, primeiro momento, na produção vegetal, que é, primeiro momento, o cultivo aí de plantas. Então, a gente vai ter o plantar, as plantas em si, cereais, as frutas, os legumes. A gente vai pensar aí que os agricultores, eles estão aqui nesse momento pensando em técnicas, em desenvolver e melhorar as suas técnicas. Para quê? Para plantio, para irrigação e principalmente para a colheita, que é o que nos preocupa nesse momento. E aí a gente tem o quê? O sucesso. O que é o nosso sucesso, né? O que a gente precisa para que dê certo, né? Essa produção, esse cultivo. Condição climática, pô, não tem como pensar na chuva que pode chegar e devastar a nossa plantação. Então, não pode ter essa chuva. A gente tem que estar num lugar para poder plantar, para poder colher, que seja tudo favorável. A gente tenha sucesso. Então, a gente tem que ter um solo adequado, então você vai ter um preparo, a gente vai ter um manejo sustentável. Não tem como falar de agronegócio sem pensar em sustentabilidade. Isso está colado na nossa vida, na vida para sempre. Deixa eu pensar em métodos que sejam sustentáveis. E a gente vai ver tecnologias modernas. Que tecnologias modernas são, né? Pensar em fertilizantes, pensar até em não prejudicar, né, a saúde humana e também em pesticidas. Fertilizantes, pesticidas,
A gente vai ter também diversos tipos de cultivo, que fique além daquele básico que a gente está acostumado e esperando, né? Isso, produção vegetal. Agora vamos pensar na produção animal. Tudo isso pensando nessa segregação. A gente vai ter o fornecimento do quê? Carne, leite e outros produtos vindo de origem animal. Então, a gente vai ter agricultores aqui pensando o quê? Vão cuidar dos animais e pensar em todas as fases desses animais. Então, a gente precisa pensar na alimentação adequada que eles vão ter, na vida saudável, que eles vão precisar passar em veterinário. Tudo isso vai ser importante para que eles consigam ter resultado nesse momento. Para aí, num próximo momento, a gente tem indústrias, né, rurais. E aí a gente vai ter produção aí, né? Transformação de produtos agrícolas. A gente vai pensar na distribuição, que vão ser distribuídos depois. No que, Kelly? Diversificação da economia. E vão oferecer mercados mais estáveis e atender às demandas, necessidades que as pessoas vão ter, né, naquele momento. Então, eu vou ter aqui, nessa segregação da atividade rural, olhando para um todo, um aumento da importância e da especialização da atividade rural. É campo de conhecimento, não é mais oba-oba, não é mais de qualquer jeito. Vamos pensar assim, né? Tem um outro caminho, de que a gente vai pensar em outras atividades aqui nesse momento, como zootécnicas, pensando em animais também, como a apicultura, a avicultura, a suinocultura, que também vai fazer parte aí dos nossos desenvolvimentos. A gente tem aqui esses produtores, né, tudo mais rurais. Aí nós temos aqui também, que eu separo, a Secretaria da Receita Federal, que vai chegar e vai nos normatizar, vai passar normas e diretrizes para a gente poder se especializar, né? A gente não está mais no amadorismo, não. A gente está chegando num momento que, dinheiro, mexe com o PIB do país, vamos nos profissionalizar, né? Então, a gente vai ter o ITR nesse primeiro momento, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que vai vir oferecendo informações como, por exemplo, como é utilizado o solo, as atividades que são desenvolvidas nesse lugar, e vai determinar principalmente o valor do imposto. Pensar nisso, né? O uso e a atividade que acontece vai me gerar o valor do imposto que vai ser cobrado. Aí nós temos aqui também o CAFIR, que é o Cadastro de Imóveis Rurais, que vai obrigar, vamos pensar em cadastros aí de unidades imobiliárias. Ele vai identificar e vai também monitorar, nos ajuda a monitorar todo esse rolê que a gente tem agora. Aí nós temos também aqui COFINS. COFINS é a contribuição para financiamento da Seguridade Social, e a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido que a gente vai ter. Então, a gente vai pensar na receita bruta da atividade que a gente está desenvolvendo, atividade rural. A FUNRural, que é os benefícios para os produtores rurais, né, que vai pegar também da receita bruta, e a gente vai pensar em financiamento da Seguridade Social. Então, a gente vai ter uma previdência social dos trabalhadores rurais. Então, a gente está, quanto desenvolvimento já está tendo, só de pensar em secretaria aqui da Receita Federal. A gente também vai ter aqui, nesse momento, o exercício social. Pensar como é que se compõe o exercício social e o ano agrícola, né, para quem trabalha com agro. Porque nós temos o principal desse primeiro momento, que vai variar ao longo do ano, não é fixo. Então, a gente tem esse como principal. E a receita. A receita que a gente vai ter durante e após a colheita. Então, ela vai ser de uma época específica aí do ano. A gente vai ter uma produção que ela vai ser totalmente sazonal. E a gente vai pensar nesse encerramento, né, do ano. Que a gente vai pensar o após-colheita e principalmente comercialização, aí a venda. Então, a gente vai ter, por exemplo, terminando em março, né, o que a gente tem normalmente, 31 de março a 31 de abril, mas a gente tem que levar em consideração aqui, principalmente, que a gente vai evitar contabilizar plantas em crescimento. Isso vai ser uma avaliação que a gente vai ter que fazer, porque vai ter pouca utilidade, vai mudar ainda. Crescimento é só uma fase, não é eterno, né? Ele muda, né? Então, a gente não tem que levar isso em consideração, que vai modificar totalmente para a gente que trabalha na contabilidade, porque a gente está acostumado a pensar nesse social comum, né? Como é para o comércio, para bens e serviços. Para o rural já é diferente. Aqui a gente não
não vai levar o ano inteiro, principalmente quando a planta não está em período de crescimento. Aqui a gente não vai levar isso em consideração. Então, a gente vai ter diferentes tipos aí de plantas, e essa é a particularidade bem interessante, né? A gente vai ter colheitas em épocas distintas e principalmente definido de acordo com a cultura que tem aí o maior impacto econômico. Guarda essa informação. Qual momento eu vou utilizar para poder fazer meu encerramento do exercício social? Ah, você vai levar em consideração aquela cultura que você tem maior impacto econômico, né? Que mais tem influência na sua atividade rural, né? Porque você pode ter diversos tipos. E aqui a gente vai falar sobre essas culturas, que eu falei agora há pouco, que eu ia aprofundar sobre essas questões de culturas. A gente vai ter a cultura temporária. Vamos explicar o que é essa cultura temporária aqui. É o replantio, que requer replantio, principalmente após a colheita. Então, a gente tem milho, a gente precisa replantar, legume precisa replantar, soja vai precisar replantar. Então, a gente tem uma vida curta dessas culturas, dessas plantações, e são culturas geralmente anuais. Então, a gente tem o primeiro momento, né? A gente vai lá reconhecer o ativo circulante, vamos lá, ó, mais termos contábeis para quem já está um pouco mais por dentro da contabilidade. Então, a gente vai reconhecer um ativo circulante, culturas temporárias, e a gente vai pensar em quê? Semente, fertilizante, aí definidos aí mão de obra também, até o fim da colheita. Para depois, após a colheita, a gente vai ver os produtos agrícolas, né, que são resultados, que vão somar com os custos para esse preparo, né, principalmente o preparo da venda. E aí a gente vai vender o produto. E agora? Custos, produtos vendidos. Vai ter CPV aqui também. Então, a gente vai calcular a partir disso o lucro bruto. Simples, simples. Percebeu que eu não falei em nenhum momento o processo de crescimento? Não, eu peguei os custos que eu vou ter para preparar. Eu peguei um momento antes, ativo circulante, peguei o CPV, e aí eu calculei meu lucro bruto nesse momento. Tá bom? Temporário. Agora, permanente. Permanente é um pouco mais complexo, porque a gente vai, inclusive, ver que esses não requer replantio. Não requer plantio, replantar aí após a colheita. Não, esse é o caso, por exemplo, do café, esse é o caso, por exemplo, da laranja, esse é o caso, por exemplo, da seringueira, múltiplas colheitas e produções, né? Vida útil mais de um ano, né? Pensar em termos de contabilidade. Então, a gente tem que custos de formação. A gente vai ter o ativo permanente imobilizado, que a gente vai chamar de API, ativo permanente imobilizado. Vai ficar lá no imobilizado, olha que legal, que é mais de um ano, né? Então, a gente tem que pensar não circulante, né? Então, a gente tem uma cultura permanente de formação do tipo cultura aí permanente. Após a formação, né, a gente vai ter uma cultura permanente formada. E aí, a gente tem o início da produção, que a gente vai ter custos. A gente vai pegar os custos da conta colheita em andamento. E também vai mexer com o ativo circulante estoques. Muito interessante pensar nisso. Então, durante a colheita, eu tenho os custos de formação, mas também a maturação. E aí eu vou observar as cotas de depreciação, principalmente ao longo desse período, porque eu tenho uma cultura aqui permanente formada. Para depois, quando eu for encerrar essa colheita, eu vou pegar o saldo desses produtos agrícolas, vou pegar ativo circulante e vou pegar subconta estoques. Então, eu tenho aqui custos de beneficiamento, acondicionamento e até mesmo silagem aí desses produtos agrícolas que eu estou mencionando aqui, para depois pensar em vender produtos e depois pensar em custos, esses custos de produtos vendidos, resultado bruto. Então, aqui a gente vê que nos ativos, nesses produtos aqui, cultura permanente, a gente está lidando com longo prazo, né, imobilizado, né, que até a gente vai para uma conta de ativo permanente imobilizado. Enquanto lá no temporário a gente estava no ativo circulante mesmo, lidando com os custos, né, que eles acontecem aqui no nosso rolê. Tranquilo até aqui para a gente entender e partir para as particularidades. Essas particularidades aqui que são tão interessantes para a gente poder entender um pouquinho além, né? Vamos pensar primeiro nesse momento a posição financeira das entidades, né? Pensar pelo justo.
são as cotações que já existem no mercado. Para quem já entende de contabilidade, esse termo é famoso, mas para quem não entende, é um valor já definido no mercado. Então, eu tenho o menor viés aí de mensuração. Então, eu vou ter características únicas, eu vou ter instrumentos derivativos, aí pensando em futuros, opções, swap, aí vai ter esse mercado aí possível para eu poder ter como base. Aí eu tenho uma proteção contra as oscilações de preços, eu vou ter instrumentos aí de rendas fixa, vou ter cédula do produtor rural, tudo isso pensando nessa posição financeira. Aí, quando eu tenho os instrumentos financeiros, eles vão refletir o quê? Impactos econômicos. Então, eu vou ter a natureza do negócio e principalmente a realidade e as características dessa realidade. Então, eu tenho uma tributação aqui acontecendo de uma forma interessante, de uma forma legal, via cooperativas, inclusive. O imposto de renda, ele vai ser diferente, dependendo do regime tributário. Então, eu tenho pessoas físicas com benefícios aí fiscais e as pessoas jurídicas aí com lucro presumido ou até mesmo com lucro real. Então, eu vou ter uma avaliação aqui, principalmente nesse primeiro momento, muito minuciosa. Eu vou ver todas as incidências tributárias que vão ser geradas, PIS, COFINS, pensando em aquisição de estoques, produto vendido, vou pensar em tributos recuperáveis, ativo que vai ser reconhecido, pensar em produto vendido que não foi entregue, diferidos também no ativo, vou levar tudo isso em consideração na avaliação que eu fizer, e eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Para aí, a partir daí, eu pensar na possível contabilização, contabilidade chegando aqui no rolê, então eu vou ter tributos, né, sobre o lucro, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, CSLL, aí com normas específicas para o nosso rolê, não é igual para todos os universos aí de prestação de serviço, por exemplo, ou de vendas, né? Então, a gente tem a tributação sobre o lucro aí, mostrando principalmente a diferença temporária de ativos e passivos, aí passando para fins fiscais. E aí, meu povo, eu vou vir aqui na compreensão, principalmente do desempenho financeiro. O que é isso, né? Eu vou pensar nas receitas, que são valores obtidos a partir da venda dos produtos e dos serviços que foram gerados. Vou pensar nessa entrada de recursos financeiros que está acontecendo e vou classificar essas receitas em receitas operacionais e não operacionais. E aí eu vou ter das operacionais as atividades principais, não operacionais fontes secundárias. Tranquilo até aqui, né, em relação à receita. Pensar em custos, eu vou pensar em todos os gastos relacionados a essa produção de bens e serviços. Eu vou pensar em custos diretos que estão ligados à produção, né, como, por exemplo, a mão de matéria-prima, mão de obra direta, e também pensar em não operacional aí, quer dizer, indiretos, na operação direta, né, como, por exemplo, o aluguel, a instalação, os custos aí administrativos que eu tenho para poder operar. Tranquilo? Para fim, pensar em despesas no universo aqui, a gente pensa nos gastos para manter aí as atividades. Então, eu vou pensar em administrativo, vou pensar no salário dos funcionários, vou pensar em outros custos também no operacionais que serão deduzidos aqui do resultado, o próprio lucro líquido, né? Então, eu tenho a entidade aí que não está ligado especificamente na produção. Eu vou ter essas características tão interessantes aqui para a gente pensar e principalmente fechar já essa primeira aula e já convidar você também, se não se inscreveu aqui, já se inscreva para não perder a segunda aula, que ela vai chegar aí falando de CPC 29 e vai ter muita coisa ainda para a gente poder pensar. Então, já te convido aqui a se inscrever, fazer parte, vamos junto, vai também no Instagram. Deixa aqui os seus comentários, sugestões de conteúdos. Se você tem alguma dúvida, dúvida de algum conteúdo que eu mencionei aqui, que por um acaso eu falei, você achou que precisava ser explicado melhor, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês também. Nossa equipe vai responder, vai pegar e vai passar até a minha pessoa e a gente vai responder. Tudo bem? Agradeço a presença de vocês. Até mais. Tchau, tchau.